galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, galera. Eu tô aqui mais uma vez com o Marco Vale. Marco Vale na área, tamo junto aí, galera. E galera, hoje a gente vai falar aqui a respeito de trigo goiano. Marco, fala umas coisas aí que você já viu no trigo goiano que a gente tava conversando agora há poucos segundos atrás. Que jeito que a galera costuma fazer? Eu acho que isso faz um pouco meio por rumo, né? Porque... Um pouco não, mas assim, claro, desculpa interromper. Não são todos os profissionais, é claro, a gente não está generalizando, a gente está falando com base no que a gente vê, tá? E com base nas consultorias que eu presto para o pessoal lá de Goiânia, para o pessoal lá de Brasília, que tem tido um carinho muito grande aí comigo, tem dado preferência nas consultorias, principalmente depois que eu postei vídeos a respeito de trigo goiano e tal, então tem ajudado muita gente. Inclusive, se você precisar, tá aí o link da descrição do vídeo, como você adquire nossa consultoria, que agora também é disponível em tempo fracionado, menor do que 1 hora. Continua, Marco. Então, cada caminhonete tem uma largura e uma fundura, tipo a Saveiro Cross. Ela é curta e funda. O caboclo vai lá e põe 16, beleza, show. Uma Saveiro normal, tipo uma G3, mesmo esquema, ela já é mais comprida e um pouco baixa. O cara vai lá e coloca 16. Duto, maioria, tudo rasinho. Eu acho que, claro, vai tocar. Excesso de alto-falante pode até disparar alguns alarmes sim, mas não vai ter aquele rendimento. Sim, com certeza. Mas eu acho que a maioria faz tudo, tipo assim, eu vou tomar conta da caçamba inteira, vou encher de alto-falante, deu resultado, deu, não deu, é isso mesmo. Eu acho que eu penso assim. Muita gente vai falar que... Com certeza, a gente não pode só uma coisa generalizar, né? Porque tem sim profissionais sérios naquela região, como tem em todo lugar, mas assim, infelizmente, pelo que a gente vê de projetos, tem muita coisa errada também. Então, eu vou deixar algumas dicas aqui para que todo mundo consiga otimizar na hora de montar um projeto, independente de ser uma Saveiro Cross, independente de ser uma Saveiro quadrada, uma Saveiro normal ali, G2, G3, bolinha e tal, independente do modelo ou montando e tal, consiga extrair o máximo rendimento de acordo com aquele carro, de acordo com as limitações daquele projeto, é claro. Teve um outro vídeo que eu falei a respeito de número de alto-falante de trigo goiano, mas depois a gente vai pontuar isso aqui. Então, primeiro, vamos lá. Aí, cara, uma coisa que eu não sou muito chegado, mas que na relação trigo goiano eu vejo como um mal necessário para caber todos os alto-falantes, que é a câmara única, né? Que aí vai aproveitar melhor o espaço ali da caçamba que a pessoa quer ter bastante alto-falante, então bastante volume interno é necessário, então a galera opta muito por câmara única. Beleza, mas quando você escolher câmara única, evita uma associação série paralelo de alto-falantes. Porque a associação série paralelo faz com que os alto-falantes que estão em série, tá, trabalharem como um só. Então, se eu tenho 2 falantes em série, eu tenho que tomar um cuidado muito grande para que os gabinetes daqueles 2 alto-falantes sejam exatamente iguais. Aí você deve estar pensando, pô Bruno, mas a câmera única é uma câmera tudo igual. Não, galera. Quando o alto-falante está mais próximo da parede da câmara única, ele se comporta de uma forma. Quando ele está mais próximo ao centro da câmara única, ou mais próximo a um duto, ele vai se comportar de forma totalmente diferente. A curva de impedância dele, no momento em que a potência estiver sendo aplicada, vai mudar. E isso vai fazer com que um alto-falante vai pular mais que o outro. Então, se você já viu esse problema aí no trigo goiano, saiba que acontece por conta disso, esse fato de um falante pular mais que o outro. O cara optou por câmara única, mas ele optou pela ligação série paralelo. Esse problema pode existir nos mais variados graus, né? Sendo alguns bem exorbitantes, que o falante excursiona bastante, o outro um pouquinho. Agora, outros casos em que, dependendo, a caixa ficou com os dutos tudo bem simétricos, os falantes todos bem colocadinhos ali, ainda assim vai ter o problema em menor proporção, mas eu só estou citando para a galera entender que pode existir disso para mais ou para menos, tá joia? Como solucionar isso? Cara, eu vou colocar lá 9 alto-falantes, vai? Então, eu pego 3 associações em paralelo de 4 ohms
e ligo cada associação em um amplificador. Ah, mas vai ficar um pouquinho acima da impedância mínima do amplificador, vai ficar aproximadamente 1,33 se eu associar 4 alto-falantes, aliás, 3 alto-falantes de 4 ohms, vai ficar 1,33, eu só acho um amplificador de 1 ohm. Não tem problema, vai ficar pouca coisa acima, o amplificador vai conseguir até mandar um pouco mais de tensão, então acaba que você vai aproveitar de 90% a 100% do seu amplificador, deixando 1,33 ohms, tá? Então, desse modo, você acabaria com o problema de um alto-falante receber mais tensão que o outro por conta da influência interna da câmara única. Segunda dica aqui, cara, ainda falando câmara única, né? Cara, seguindo a linha de raciocínio, os caras tudo adotam câmara única também por ser uma tendência, só que eles esquecem de uma coisa muito importante: reforços internos nas caixas. As caixas têm que ter muito travamento, cara, interno. Por quê? Porque, cara, quando você trabalha com câmara única, não importa se você põe uma madeira grossa em cima. Ah, eu pus 2 camadas de madeira em cima. Esse efeito aqui vai acontecer por conta da dimensão da largura da caçamba, da profundidade da caçamba. Então aquilo lá vai ficar um caixote, ainda que seja com a madeira relativamente espessa, vai ficar suscetível a esse movimento. Como que você pode fazer o travamento interno? Colocando vigas. É como se fosse uma viga de madeira aproximadamente assim 8 a 10 centímetros nessa posição interna, tanto assim quanto assim, fazendo o próprio acompanhamento do desenho dos alto-falantes. Cara, isso aí dá uma diferença fantástica. E perto ali do chão da caixa, entre a parede e o chão, pode utilizar como se fosse triângulos assim, reforços dessa forma, que vão servir como uma mão francesa, né? Servirão ali de modo a não deixar a caixa fazer esse movimento e as vigas não vão deixar a caixa fazer esse outro movimento. Por fim, as mãos francesas também estarão ligadas ao chão, né? Então vai promover um certo reforço, mas no chão também fazer como se fosse vigas no chão, dessa forma que eu expliquei para fazer no teto, seria mais interessante também. E bem no meio da caixa, bem aonde vai ficar o ponto central da caixa, colocar uma madeira do chão até o teto, só prendendo ali o final mesmo, só para ela de modo algum poder fazer esse movimento aqui interno. Se você utilizar esses reforços estruturais, sua caixa vai ganhar significativamente qualidade, porque ela não vai vibrar junto, não vai produzir ruídos indesejados, e você vai ganhar SPL, linearidade no SPL, por conta de não haver cancelamentos. Tá? Já você entendeu essa dica? Sim. Você já viu o Marco trabalha aqui? Ele ficou 10 anos. 10 anos você ficou sem trabalhar aqui, né? Foi. Depois, quando ele voltou, a gente estava mexendo com caixa com reforços estruturais e tal, que quando ele começou a trabalhar com a gente aqui, há bastante tempo atrás, as caixas que a gente fazia não tinham reforços e tal. Marco, conta pra galera, qual que é a diferença de uma caixa com e sem reforço, como é que é a questão do desempenho, da qualidade audível, o que que muda? Nossa, muda tudo, cara. Você faz a caixa lá quadradona, beleza. Põe o alto-falante pra tocar, você vê, cara, tremendo. Você vê o teto assim, da caixa tremendo. Você vê que o som não vai com aquele aqui peso. Dá o gravão mesmo, assim, você sente que a madeira cancela. Agora com o reforço, cara, nossa, é uma qualidade imensa. E o legal também é que você pode pôr as coisas em cima da caixa, a caixa não pula, não faz nada, a caixa fica totalmente inerte. Isso é fundamental, independente de você estar utilizando câmara única ou não, reforço estrutural na caixa vai melhorar muito o desempenho do seu trio goiano. Agora, vamos aqui para a terceira dica, que vai de encontro com aquilo que o Marco falou no começo. Cara, os dutinhos e tal, tudo atrapalhado. Tem gente que põe dutos conforme o espaço que fica entre os alto-falantes. Então eu já vi projetos de trio goiano em que você tem um duto de 3 polegadas, outro de 4 polegadas e detalhe, todos na mesma profundidade. Sabe aquele duto de plástico? Profundidade padrão ali. O cara põe alguns de 3 polegadas, não coube, ficou um pouco maior aqui. Aqui eu vou pôr um de 4. Não, cara, não faça isso. Não, por favor, não faça. Mas e se eu colocar o duto de 4 polegadas e alongar para ele ficar com a mesma sintonia do duto de 3 polegadas? Aí eu posso? Até
Pode, mas eu recomendo a uniformidade nos dutos. A caixa vai se comportar de uma forma melhor. Então, a partir do momento que você tem dutos de tamanho e profundidade padrão para aquela aplicação, você tende a ter um sistema que vai se comportar de forma mais homogênea. Então isso todos os alto-falantes ali daquele conjunto vão trabalhar tendo o mesmo desempenho, não vai ter perigo de remeter aquela questão de um alto-falante estar tocando mais que o outro e tal. Então galera, essa é a terceira dica, tá? Os dutos têm que ser uniformes. Agora a quarta dica, essa é polêmica. Essa deu problema no dia que eu falei que 8 alto-falantes podem tocar mais que 16. Presta atenção na quantidade de alto-falantes. Essa é a quarta dica. Se você prestar bem atenção na quantidade de alto-falantes que você vai colocar na via do grave, né, vale salientar, você vai ser muito mais feliz com o seu projeto, cara. Porque não adianta você colocar excesso. Aí eu falei, 8 toca melhor que 16. Teve gente achando que eu falei que o limite era 8. Não, eu não quis dizer isso. O que eu quis dizer é o seguinte, se você tem 8 alto-falantes no espaço correto, no volume interno correto, com a caixa bem feita e com a sintonia baixa para conseguir produzir o subgrave, que o subgrave que é o gostoso, aí, meu irmão, e você tem que escolher entre ter 8 alto-falantes com a caixa assim, ou 16 com a caixa toda reduzida, toda, sabe, fora do parâmetro ideal para aquela proposta que você quer, aí, cara, opte pela de 8. Mas isso não se limita a 8 necessariamente, foi só um exemplo, tá, galera? Abram a mente, não fica de... Não, é sério, a galera pensou que eu falei que não podia pôr mais que 8 alto-falantes. Pode, por exemplo, vamos falar um número intermediário, 12 alto-falantes. Se eu tenho alto-falantes e tenho espaço ali na caçamba, não vou colocar bateria, jogar as coisas lá dentro, lá, porque o povo pensa que lá é um campo livre, né? Que pode colocar uma bateria, um tanto de coisa lá que não vai ocupar espaço. Mas se considerando o espaço que eu já coloquei bateria e outras coisas dentro da caixa e eu ainda tenho volume interno suficiente para contemplar 12 alto-falantes, ou até mesmo 16, vá a fundo, beleza, dependendo se você tem uma caminhonete muito grande, uma Montana, por exemplo, comporta muito mais porque ela tem a caçamba mais alta e tal, e vai fundo. O que não pode, não tem limite de quantidade, tem limite de acordo com a especificação do falante e de acordo com o que você pode fazer para atingir aquela frequência que você deseja. Lembrando que quanto mais baixa a frequência que você deseja atingir com um desempenho satisfatório, maior vai ser a sua caixa. E isso não tem como fugir, porque a gente vê que, independente da caixa que você vai projetar, quando você vai fazer com que a caixa tenha mais resposta nos subgraves, você automaticamente precisa investir, entre aspas, né, num volume interno maior daquela caixa. Tá bom? Agora vamos aqui a quinta e última dica que eu vejo muita gente desperdiçando dinheiro com alto-falantes 69, dependendo caros. Agora está se tornando uma tendência das pessoas trocarem os 69s por médios e tweeters no trigo goiano. E isso é uma coisa que eu apoio muito e assina embaixo. Por quê? Porque quando você tem lá alto-falantes 69, eu não recomendo, a não ser que seja aquele um da Bomber, que a Bomber fez um 69 sem tweeter agora. Aí que ele funciona como um médio, mas tem um desenho do falante 69. Mas o 69 com tweeter eu não recomendo, porque aqueles quadriaxial, pentaxial, porque pela questão do acoplamento a gente precisa manter essas vias altas fisicamente próximas. O acoplamento ele não ocorre de maneira tão satisfatória, à medida que você vai distanciando vias agudas, o acoplamento vai se perdendo nas altas frequências por conta do comprimento da onda ser pequeno daquelas frequências em questão. Então você começa a ter vários problemas de cancelamento. Então, vários alto-falantes quadriaxiais, pentaxiais, não vale a pena. Vale a pena você colocar médios, ok? Ou 69 que sejam, mas que sejam dedicados a frequências médias, e tweeter. Vou pular super tweeter, beleza, põe um super tweeter bem pertinho do outro para favorecer o máximo possível o acoplamento e tal. É uma maneira de minimizar o desperdício, é uma maneira de você otimizar o desempenho do teu trio goiano.
Claro que tem muitas outras vertentes aqui que eu poderia abordar a respeito de acoplamento, alinhamento e tal, mas não, vamos um passo de cada vez. Hoje foram essas 5 dicas para o vídeo não ficar muito longo. O que você achou, Marco? Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Não, é só isso mesmo. Bacana, né? Então tá aí, galera, a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.